Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar no seu lugar, no nome santo de Jesus. Olha aí para a pessoa mais bonita que estiver do seu lado e fala para ela assim: que bom que você está aqui. Eu acho que você não entendeu. Você está do lado de alguém que é imagem e semelhança do Deus vivo, amém? Então diga para ela aí: que bom que você está aqui. Glória a Deus. Que bom que você está aqui, Léo. Como é precioso primiciar o Senhor, amém? Não só nos dízimos, nas ofertas, né? O que a Vanessa mencionou aqui agora há pouco é algo muito precioso. Como é bom eu não ir à igreja de mãos vazias. Mas às vezes, quando nós conclamamos essa questão de não ir à igreja com mãos vazias, a primeira coisa que a gente remete à mente é a questão financeira, não é verdade? Mas o Senhor almeja do nosso coração muito mais do que isso, não é verdade? O nosso amor, a nossa disponibilidade, a nossa sinceridade. Quando eu falo sinceridade, eu estou falando da espontaneidade de estar vindo à casa do Senhor de forma voluntária, de forma espontânea, de forma feliz e alegre, não é verdade? E não de forma obrigatória. Ah não, hoje é domingo, eu queria estar descansando, eu vou para a igreja. Não, de forma espontânea. Porque, como nós cantamos aqui, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós podemos ir para uma academia, podemos mudar talvez a nossa alimentação, isso é sensato e saudável, não é verdade? Para que nós tenhamos uma vida melhor. Mas o que é a nossa força de verdade é a alegria do Senhor. Amém? E eu queria falar nessa manhã a respeito de uma experiência que, como igreja do Senhor sobre a terra, eu tive essa semana algumas notícias que vieram à porta, não só da igreja, mas à porta do meu coração. Ontem nós estivemos ali na cidade de Papagaios, na inauguração da igreja, né, Batista da Esperança. Foi algo tremendo ali naquele lugar que Deus fez. Na verdade, o inimigo das nossas almas tentou até titubear, tentou atrapalhar, mas os que confiam no Senhor, amém? Renovam as suas forças, subirão com asas como águias, correm e não se cansam, caminham, não se fadigam. A irmã falava mais cedo, né? Enquanto os irmãos estavam louvando, tem que perseverar, né? Nós dissemos uma frase outro dia aqui, ela tem que ser convicta no nosso coração. No dia bom, desfrute. Aproveite o dia bom. Quando as coisas estão bem, desfrute isso. É de Deus para a sua vida. Mas haverá dias que não são assim no dia mau. Persevere. Amém? Insista. Não fuja no dia mau. Não desista no dia mau. Há um chamado estabelecido sobre a sua vida. Indiferente de você ser pregador da palavra, indiferente de você ser só uma pessoa que está cuidando do seu lar, há um chamado estabelecido por Deus sobre a sua vida. Amém? E eu queria trazer essa manhã uma passagem da palavra do Senhor que fala ao nosso coração a respeito desse posicionamento, principalmente nos dias de hoje. Nós temos falado tanto a respeito disso como igreja do Senhor, de como é que nós devemos nos portar em meio à condição, à cultura, à política, ao governo, à saúde, a tudo que vem nos espremendo. A grande verdade é essa. Ontem eu falava um pouco a respeito disso. O que tem acontecido no mundo à nossa volta, né? E eu posso falar isso com certa propriedade, não com tanta, mas aos que são mais antigos, quem tem um pouco mais de idade do que eu, sabe muito bem do que eu estou falando. Eu me recordo quando criança, da hierarquia, do respeito que era com os mais velhos. Eu me recordo como criança, eu aprendi isso, embora não exerci isso muitas vezes, eu confesso, mas eu admirava quando uma criança tinha que virar para o pai e para a mãe antes de dormir e dizer o quê? Bença, pai. Bença, mãe. Deus te abençoe, meu filho. Era poderoso. Já era uma palavra sendo liberada para o crescimento daquela criança, sabia disso? Sem às vezes mesmo o pai e a mãe não saber. Quando o filho, ou quando chegava na casa, na verdade, dos avós, bênção, vó,
Bênção, vô. Porque a resposta não era outra. Que o mundo te abençoe. A resposta não era que fulano te abençoe. A resposta era convicta, embasada na palavra, sem saber ou não, sem conhecer ou não. Deus te abençoe. E não tem como, a palavra de Deus não volta vazia. Se vem uma declaração da nossa boca a respeito dele, nós estamos declarando filho, neto, sobrinho, não tem outro que possa fazer algo por você. Porque a resposta nunca foi, eu te abençoo. A resposta sempre foi, Deus te abençoe. Mas por que isso mudou? Porque a cultura vem espremendo. Não só a igreja, mas vem espremendo os pais, vem espremendo os trabalhadores, vem espremendo o cidadão de bem, vem espremendo as convicções. O que eu quero dizer em relação às convicções? Nós viemos de um berço onde nós fomos educados, fomos trabalhados, ensinados a respeitar os mais velhos, a conter com aquilo que é nosso, a não roubar o que é dos outros, a não mentir, a não se prostituir, a não se vender, a não falar mal das pessoas. Mas eu não digo isso em relação a nós que estamos aqui como igreja. O mundo vem espremendo, tentando mostrar um conceito diferente de viver. Que nós podemos, no dito popular, como diz por aí, deixar livre, leve e solto. E com isso, nós acabamos sendo vencidos pelos 3D que eu já preguei aqui, que é o quê? Distração, desvio e desânimo. Primeiro você se distrai com as coisas do mundo que vem te oprimindo, você só faz isso aqui, olhou para o lado. Olhou para o lado é distração, distraiu, automaticamente você desviou, porque você perdeu o foco. Aí acontece o que é mais complicado, porque é difícil demais de você retomar de onde você estava. Primeiro você distrai, depois você desvia, depois você desanima. Aí eu não quero mais servir assim, com tanta intensidade. Aí eu não quero congregar mais assim, com tanta intensidade. Ontem aconteceu algo muito poderoso ali naquela cidade. Ao final, eu fui procurado por uma pessoa que trouxe um casal. E um pastor da Assembleia de Deus, foi o segundo pastor que chegou lá naquela cidade, eu já compartilhei com os irmãos, e para a glória do Senhor. Foi o segundo pastor que chegou naquela cidade com a Assembleia. Mas durante um tempo, ele se chateou com algumas coisas, alguns percalços aconteceram, ele se afastou literalmente, entregou os pontos, entregou tudo. E foi assim durante 16 anos. E como convidado apenas para sentar numa cadeira, para assistir a um culto, no final, aquilo que há 16 anos não aconteceu, que ficou parado, Deus trouxe tudo de volta. Então ele retomou o seu pastorado, junto com a família, não obstante isso, mas para apoiar aquela igreja, aquela porta que abriu do Senhor lá onde. E foi glorioso o que aconteceu. Amém? Mas o que eu queria compartilhar com você, e eu não tinha outra forma para poder começar essa ministração nessa manhã, se não dizer que nós que aprendemos esse conceito de educação, esse conceito de bênção, esse conceito em alguns lugares, talvez vocês até presenciaram isso. Sabe, em minha casa, eu não presenciei isso, mas na casa dos meus avós era assim. Quando o almoço estava pronto, ninguém servia enquanto o patriarca daquela casa não fosse primeiro a panela. É, na verdade, a irmã Lígia até concordou. Olha para você ver. Ninguém servia, a comida estava pronta, os filhos eram ansiosos para poder almoçar ou jantar, mas se o pai estivesse trabalhando, só comia quando ele chegava. Ele era o primeiro. Se ele estivesse em casa, só comia quando ele chegava. E deixa eu te contar, o melhor pedaço era para ele. Hoje em dia, se bobear aquele que é o providenciador, o sustentador da casa, não come nem a carne. Por quê? Não é verdade? Não come nada, porque ele chega lá, só está lá o que? O arroz, o feijão e o caldinho da carne. E ele, oh, aleluia, sobrou o caldinho para mim, que bom, Senhor, obrigado pelo caldinho. Identifico. Então, olha só, irmãos, a gente vê isso com uma certa até brincadeira ao lembrar disso, mas quando nós trazemos para a nossa realidade, é uma grande verdade. De quê? De posicionamento.
O que acontece é que o nosso posicionamento, não só como ser humano, indiferente de religião, não estou aqui nessa manhã para falar de religião, essa igreja não fala sobre religião, nós pregamos Jesus, amém? Ele é a verdadeira religião, e pronto, acabou, ninguém veio ao Pai senão por Ele, é Jesus e pronto, acabou, não é placa de igreja, se fosse importante não estava lá na rua do lado de fora, não é verdade? Mas o posicionamento do ser humano sobre a face da terra mudou. E o que precisa ser resgatado e intensificado, como a irmã comentava nessa manhã, tem que perseverar. No dia bom desfrute, no dia mau persevere. Perseverar quer dizer se posicionar, quer dizer não se vender, quer dizer não mudar de figura por nada. Se há uma norma, se há algo que eu aprendi de berço, se há algo que me foi ensinado, eu não posso me vender. Se eu aprendi a tomar bênção, eu tenho que tomar bênção. Se eu aprendi esse conceito de respeito em algo tão simples, mas que identifica o respeito e a ordem dentro da nossa casa, como o exemplo da comida, por exemplo, eu preciso resgatar ou manter isso. Porque nós já falamos aqui a respeito disso. Olha quantas crianças tem aqui, são um legado da igreja, e a gente tem que insistir nisso, porque os dias são maus, um após o outro. Cada dia que você acorda, as notícias são piores. A sensação que nós temos é que tudo, literalmente, rema ao contrário na nossa vida. Quando nós olhamos, às vezes, assim, não parece haver uma válvula de escape. Mas nós que temos a nossa identidade e essência em Cristo Jesus, sabemos que ela existe e que ela é Cristo, amém? E nós devemos continuar olhando para Ele, com os nossos olhos fitos neles. Mas quando a gente olha um pouquinho para o lado, nos adaptamos ao conceito mundano que quer reger esse mundo e que está regendo esse mundo. E eu queria falar brevemente nessa manhã a respeito disso, de posicionamento. Não se vender. Não se vender em hipótese alguma. Você já vivia, você está vivendo uma época em que você está sendo convidado e vai continuar sendo convidado e vai ser persuadido a se vender. Mateus 24, cuidado com os falsos cristos, cuidado com as propostas, cuidado com a omissão. Talvez você não quer batalhar no Senhor, mas você também é omisso. Vê que Ele está parado, ao invés de você chegar e orar e falar, vai, fica firme, não para. Você prefere ficar quieto, às vezes no seu canto, para também não atrapalhar. Omissão também é pecado. É a mesma coisa de ser você chamado para fazer e não fazer. Omissão também é pecado. Mas olha o que a palavra do Senhor vai contar a respeito de homens que tinham tudo para poder fugir. Está doido? Tudo para poder vazar, ir embora. Não quero, não vou não. Você está doido? A gente apanha, a gente é preso. Tudo bem que é por causa de Jesus, Ele ressuscitou, Ele é o nosso Senhor, mas não dá, nós não somos Ele. Ele foi para o céu. Ele está lá. Ele foi. Nós ficamos. Sabe-se lá que hora que nós vamos, o que vai acontecer? Mas esse tipo de pronúncia de pensamento não abateu o coração dessas pessoas. Eles continuaram firmes, porque eles sabiam em quem eles criam. Mas olha nós, às vezes nós trocamos o Senhor por qualquer coisa na nossa vida e não percebemos, e ainda discutimos com quem chega para nós para nos orientar. Cuidado que você está trocando o Senhor por isso. Eu não estou, pastor. E quando você vê, você já desanimou. Porque nessa conversa de orientação está sendo conversado sobre a sua distração e o seu desvio. E quando o cansaço vem de não querer mais, é porque já veio o desânimo. E nós o que fazemos? Terceirizamos das pessoas uma responsabilidade que sempre foi nossa. Mas olha o que a palavra vai dizer. Abre comigo a palavra do Senhor lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Olha como que Deus é bom, né? Eu ontem não consegui gritar à noite. Minha pregação parecia um diálogo, uma conversa, mas Deus cumpriu o seu propósito. Eu estava no altar ontem pregando, teve uma hora que me deu vontade de com todo respeito aos irmãos, de urinar na calça, de tanta dor que eu sentia. Por 3 vezes eu senti no altar assim, eu quero descer. Eu não aguento de tanta dor nos rins que eu estava sentindo. Mas Deus fez algo maravilhoso naquele lugar, amém? A porta não só foi aberta, mas cumprirá os desejos do Senhor. As pessoas vão parar na porta daquele lugar e não vão ver mais um forró de prostituição.
vai ver uma porta de salvação. Aleluia. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor. Os terreiros de Umbanda que tem naquela rua, tem que confessar agora, tem que reconhecer que há Deus ali naquele lugar. Amém? Isso é o que importa. Você vai sentir dor mesmo. O que importa é que o Senhor cresça e que nós diminuamos cada dia mais e mais. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, a partir do verso 1, vai dizer assim: enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há a ressurreição dos mortos. Eles os prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos tinham ouvido a mensagem, creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. Só até aqui por enquanto. Não se assente ainda não, nós já vamos continuar. Algo poderoso acontece aqui. A Bíblia vai dizer que os sacerdotes, quem eram os sacerdotes? Os religiosos, os que conduziam a presença de Deus na vida das pessoas. O sacerdote era responsável por isso, por poder explicar sobre os sacrifícios, sobre as leis de Deus, sobre tudo isso. De repente eles escutam, já depois de Cristo ter sido crucificado, ter ressuscitado, ou não obstante, eles achando que tinham dado o assunto por encerrado, resolvemos o problema, matamos esse Cristo aí que todo mundo falava. Aí aqueles que entenderam a essência e o propósito, que era Deus ali presente entre eles, falou, não parou não. Ele estendeu a céus, foi preparar o lugar e nós estamos aqui e o chicote vai cortar. E continuaram a pregar a palavra de Deus. Essa informação chegou aos sacerdotes. Mas aqui a Bíblia vai dizer que foi uma confusão tão grande que não incomodou só os sacerdotes. Incomodou o capitão da guarda, incomodou os saduceus, ou seja, incomodou toda aquela geração ali à sua volta. Mas Pedro e João não estavam preocupados com isso, porque eles poderiam ter fugido. Falavam, o povo está irritado, o povo não está gostando do que nós estamos pregando, vamos fugir daqui, vamos embora. Não, eles se mantiveram firmes, posicionados. Havia uma cultura instaurada ali naquele lugar. Havia uma metodologia. É como se dissesse para mim e para você aqui, não prega a palavra de Deus desse jeito. Aqui é dessa forma que funciona. Se você quiser é assim. Se você não quiser, nós vamos te prender. Nós vamos te bater, nós vamos te matar. Se você não quiser, você vai perder o seu emprego. Você vai perder o seu seguro de saúde. Você vai perder o vínculo que o seu filho tem na sociedade. Você vai perder o seu direito de ir e vir. Se você não se adaptar. Pedro e João não se importou com isso. É como se dissessem, e o Kiko? Eu não quero nem saber. Eu vou continuar a fazer aquilo que o meu Senhor designou para que eu fizesse. Mas por causa disso, o que eles fizeram? Eles prenderam ele. Ou seja, durante todo o dia eles pregaram, já era tarde. Quando prenderam ele, já era a noite. Ou seja, não havia diálogo, não havia conversa, não havia julgamento, não havia como nos dias de hoje um delegado ali de plantão para poder escutar ou disciplinar eles. Então eles deixaram eles até a parte da manhã do outro dia. Até a parte da manhã. Colocaram na prisão. Mas olha o que aconteceu antes desse processo que o versículo termina falando. Mas muitos já tinham ouvido a mensagem. Os caras foram presos. Só que durante o processo que eles foram presos, muitos já tinham ouvido a mensagem. Os que ouviram a mensagem creram e foi falando, e acrescentaram cerca de 5.000 homens. Cerca de 5.000 conversões convictas em Cristo Jesus. Cerca de 5.000 pessoas dizendo, eu aceito Jesus como único e suficiente Salvador, porque eu creio que isso que vocês estão pregando é verdade, que Ele tem poder para nos ressuscitar, para nos restaurar, para nos garantir morada no céu. Cerca de 5.000 homens. Isso interfere na cultura de qualquer sociedade. Isso abala qualquer regimento governamental, ou na área da saúde, ou qualquer outra coisa. Isso incomoda. Pode se sentar. Esses dias aconteceu algo que você presenciou. Por isso que eu quis compartilhar isso nessa semana. Por isso que você tem que trazer para si o que você aprendeu sobre o Evangelho, o que você aprendeu de berço sobre a palavra, para não se prostituir, para não se vender. Palavra de Deus não é coach, igual muitos têm feito por aí.
usado uma metodologia filosófica para introduzir um processo parecido com aquele livro O Segredo que surgiu há décadas atrás, que conduzia as pessoas de certa forma. Você não precisa acreditar em Deus. Pega a foto de uma casa, olha para a casa, pensa na casa, e daqui a alguns anos você vai ter a casa. Não precisa de ter fé para isso. Esse é o segredo. E o que estão fazendo hoje com a igreja, com o povo de Deus, é a mesma coisa. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível conseguir alguma coisa de Deus. Sem fé é impossível ter relacionamento com Deus. Porque a convicção do meu relacionamento com Deus não é olhar para uma foto de uma casa e ter a casa daqui a alguns anos. A minha convicção é olhar para a palavra, entrar para dentro da palavra e ver a minha casa no céu. É lá. Amém? Porque se eu conseguir uma casa aqui, um dia ela vai embora, ou eu vou embora. E quem ficar para tomar conta dela não vai ter talvez tanto zelo como eu tive para batalhar, comprar e conseguir. Mas a do céu não. Essa é intomável. Uma vez tomado posse dela e vivido para ela, é irrevogável. Essa escritura é única, ninguém pode queimar ela. Aquela escritura acabou, não. Esse cartório é único, foi selado com sangue. Amém? Chamado sangue da nova e eterna aliança. Mas nós temos que nos continuar posicionados. Olha como que isso é poderoso. Eu já compartilhei isso ontem, eu queria compartilhar com você, talvez que não teve a oportunidade de escutar, e remeter no contexto de posicionamento, até onde você está disposto para poder sustentar a sua fé. É gostoso e louvável quando nós falamos, eu creio, pastor, em Jesus Cristo, eu reconheço Ele como o único e suficiente Salvador, eu sei que não há vida fora dEle, até bater talvez na nossa porta. Circunstâncias que vêm nos oprimir, nos pressionar, de forma contrária, quando nós deveríamos ser o tempo todo pressionados para isso aqui, para cima da cruz. Para cima da cruz. Esses dias, uma pessoa, pai de família, trabalhador, homem honesto, cumpridor dos seus deveres cíveis, de todos, familiar, como marido, pagava seus impostos, temente ao Senhor, foi convidado para poder mudar a sua convicção e a sua fala, porque senão perderia tudo pelo qual tanto lutou a vida inteira. Não teria mais emprego, não teria mais trabalho, e por assim dizer, por aqueles que regem a autoridade sobre a face da terra, teria seu nome julgado no lixo. Em situações comuns, para quem não tem convicção de quem é o Deus Todo-Poderoso, não, eu vou lá e peço desculpas. Se eu falei algo que feriu, se eu falei algo que incomodou. É por isso que não tem outra pregação nessa manhã, senão quem eu sou de fato em Cristo Jesus, até onde eu estou posicionado. Porque Apocalipse 3 vai dizer que o morno é vomitado por Deus. A ânsia de vômito em Deus, naquele que é morno, que não sabe o que ele quer, ou que diz que é uma coisa, mas na hora que precisa ser é outra. Que vive uma coisa até certo ponto, na hora que espreme, que é oprimido de verdade por causa do Evangelho, pede conta, muda, não quero mais. Melhor eu ficar quieto no meu canto, assim eu não incomodo ninguém. Isso é omissão. Esses dias, um jogador de vôlei, do time de vôlei do Minas Tênis Clube, um dos maiores times de vôlei do estado de Minas Gerais, não obstante jogar só num dos maiores times de vôlei de Minas Gerais, ele foi jogador da seleção brasileira de vôlei, campeão mundial, campeão olímpico, uma referência não só no esporte, mas como homem dentro da sociedade. Medalhas, bom salário, conquistou a sua vida, casa, carro, feliz. De repente, a estratégia do inimigo das nossas almas que tem acontecido, e nós precisamos realmente entender nos dias de hoje, eu sou quente ou eu sou morno? Porque frio é quem não acredita em Deus de jeito nenhum.
E nós não somos assim. Então só cabe duas opções para nós. Ou é morno ou é quente. Ou você é quente e está disposto até a morrer se for preciso, for por causa do Evangelho, ou você vai ser vomitado e aguarde por isso. Pastor não joga praga. O mesmo desejo que tem no coração de Deus, eu tenho no meu coração também. A Bíblia vai dizer que é do desejo do coração de Deus que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. O meu coração deseja isso também. Mas a Bíblia é clara. Eu não sou juiz, mas a palavra ela é quem julga, quem analisa. É ela. Há tantas promessas aqui. Milhares de promessas na palavra de Deus. Milhares. Uma postagem em umas redes sociais a respeito de um super-herói que nós que já somos mais de idade, a gente viu muitas vezes. Quem é que não lembra do filme do super-homem, aquele antigo? Que às vezes no filme, nós antigos, vocês não vão lembrar disso, que talvez alguns aqui já é da tecnologia mais para cá. Mas eu lembro do filme do super-homem que aparecia o fio de nylon que segurava ele voando. Era o super-homem. Uma referência de homem forte, que defendia o cidadão de bem. Quantos filmes, quantos desenhos. Quem é que não conhece o super-homem? Quantas crianças não pedem, pai, eu quero a minha festa do super-homem? Porque ele é forte, ele defende os fracos. Eu não estou aqui nessa manhã para poder condenar a sexualidade de ninguém. Porque Deus ama os homossexuais, Deus ama todas as pessoas, Ele não faz acepção de pessoas, Ele não concorda com o pecado. Deus ama todas as pessoas, Ele não ama o pecado. O livro da vida de todas as pessoas, inclusive o meu e o seu, vai abrir um dia na nossa frente. Lá vai determinar se as nossas convicções eram relacionadas à palavra de Deus, se aquilo vai abster de boa causa para nós ou não. Se aquilo vai nos dar acesso ao céu ou não. Hoje, sobre a face da terra, vale tudo. Uma lei pode ser aprovada, mas contrária à palavra de Deus, essa lei no céu vai ter que se submeter a Deus e vai pagar um preço caro por isso. Não há escapatória. O morno é vomitado, senão aqui e lá. E lá é pior. Aqui ainda há oportunidade, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, dando oportunidade a mim, a você de se redimir, a você que acompanha pelas redes sociais. Mas de repente aparece uma postagem de um desenho em quadrinhos desse super-homem se relacionando com outro super-herói homem. Entra nas crianças, entra nas escolas, entra nas redes sociais, alicerçando e ganhando força e poder no que já está acontecendo. Esses dias atrás, uma escola pública em Contagem, numa classe específica de crianças de 8 a 12 anos de idade, foi dado um estudo para as crianças fazerem em casa. E no estudo tinha a seguinte pergunta: o que um menino faz com um menino? E o que uma menina faz com uma menina? Quando eu falo com você, se prepare, há muitos questionamentos em relação a isso. Pastor, toma cuidado, isso não é assunto para falar. Se eu respeito a palavra, se eu respeito Jesus Cristo, se eu tenho reverência pelo sangue que foi derramado aqui, então eu tenho que ser quente. Eu não posso massagear o ego de ninguém. Porque quando eu massageio o meu e o seu ego, eu estou nos condenando ao inferno. Eu não quero mudança. Eu quero praticidade. Ontem nós falávamos a respeito disso. A palavra do Senhor em Mateus 7,7 vai dizer: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e vai se abrir. Mas a gente só quer muito, pedir e bater. Ninguém quer buscar. A grande verdade é essa: nós somos especialistas em pedir, falar demais e bater. Pelo amor de Deus, me ajuda a bater. Mas ninguém quer buscar, porque buscar quer posicionamento. A gente é especialista em botar pau. Eu falava isso ontem. A pia está quase caindo, vai lá e põe um pau para escorar.
O pé do sofá quebrou, vai lá e põe um tijolo lá no fundo para escorar o sofá e ainda põe uma coxa em volta para poder tampar. A gente faz isso com a nossa vida espiritual também, sabia? Nós estamos colocando pau na nossa vida espiritual e tijolo para escorar a nossa vida espiritual o tempo todo. E a gente põe cobertinha para quem olha e fala assim, tá bem nada, tá um lixo. Porque não quer se posicionar. Mas dentro da nossa casa, se o outro pé quebra, você vai lá e divide o sofá de 24 vezes na Casa Bahia, não quer nem saber que põe no sofá, mas não tem preço para pagar para a vida espiritual. Bota pau. É assim. E eu falava isso ontem, é fácil colocar na conta do tempo quando nem a gente que está sangrando. Tudo na conta do tempo, se Deus quiser Ele vem e faz. Se Deus quiser Ele vem e faz. É fácil botar na conta do tempo. Agora não é a gente que está pagando o preço que se deve pagar pelo Evangelho. Quando é outros que estão sangrando. Mas esses homens se posicionaram. Assim como esse homem nesses dias. É semelhante a situação. Por isso essa palavra. Ao reivindicar e não concordar. Ao dizer que eu não concordo, o meu filho e a minha filha são criados com as raízes da família, convicto na palavra de Deus. Meu filho não vai assistir essas coisas, minha filha não vai assistir essas coisas, porque até então, nós vivemos em um país onde existe uma lei embasada no contexto chamado liberdade de expressão. Já não está sendo mais assim. A liberdade de expressão está sendo nos dada e colocada de acordo com a vontade daqueles que regem. Estão determinando o que é liberdade de expressão para você. Estão determinando o que é liberdade de expressão para você. Há um contexto pelos maiores. Hoje um dos homens mais ricos do mundo, que a fortuna dele chegou a 1 trilhão, é chamado Elon Musk, que é o dono da Tesla e de tantos outros projetos. Aí vem tantos outros, dono da Amazon. Há um grande por trás de muitas coisas, cheio de projetos, que é o Bill Gates. Eles entenderam que não há outra forma de melhorar o conceito de informação para o ser humano sobre a face da Terra, senão fazer um reset. No Google, no YouTube, em todos os canais de busca e de informação. Porque hoje, se você quiser ver um filme antigo do Super-Homem e mostrar para o seu filho, você vai aonde? Você vai no Google, no YouTube. Se der um reset, você vai pesquisar a mesma coisa. O que você vai achar lá, a partir de hoje? Se nós não nos posicionarmos como igreja do Senhor. É isso aí que o seu filho vai ver. É isso aí que você vai ver. E se você não tiver convicção na palavra, não tiver a raiz do Evangelho, vai tentar mudar a cabeça da criança para você ver. Vai tentar mudar. Uma nova filosofia de vida começa a ser instaurada. Vocês tinham dúvidas disso? Isso é necessário para o cumprimento da palavra do Senhor. Para melhorar tem que piorar. Não é assim quando nós tomamos um remédio? Quando a gente está ruim ao extremo que a gente toma o remédio para melhorar. Quando a dorzinha está ali, está branca, está tranquila, ainda está de boa, não precisa do remédio. Eu preciso do remédio quando piora de tudo, não é verdade? Eu vi isso esses dias. Então imagina o que vai acontecer daqui a pouco. Chamaram esse homem, porque os patrocinadores falaram, se ele não se redimir, ele não fica. Anos de carreira. Medalhas em jogo. Uma aparência em jogo. Uma família por trás, mulher e filhos. O que é maior num momento como esse? Você crente em Cristo Jesus, salvo, lavado, remido, tem algo alicerçado dentro de você que foi colocado aí pelo próprio Senhor, mas de repente, tudo aquilo que você conquistou é colocado numa mesa e você tem que tomar uma decisão. Ou você larga tudo, ao ponto até de dizer para você, só finge. Depois você continua em secreto. O que você faz?
Esses homens aqui deram um exemplo parecido, eles podiam ter fugido. Mas o resultado final foi que se agregaram cerca de 5.000 ao céu. Aí eu te pergunto, qual era a convicção maior de galardão? Fugir para poupar a vida ou o que eles receberam lá no céu? Você consegue mensurar o tamanho do galardão desses homens lá no céu? Mas eles tiveram que tomar uma posição, eles não ficaram escondidos atrás da sombra de outras pessoas ou guardados dentro de casa. Esse homem de Deus tomou a mesma posição. E por tomar a mesma posição, ele foi mandado embora. Teve o seu contrato rescindido. Nenhum time quer contratar ele mais por causa do que está rodando nas redes sociais. Com medo de retaliação, com medo de perder patrocínio. Perdeu o salário. Perdeu tudo. A família, talvez os filhos sem entender muita coisa ainda. Está vendo tudo isso acontecer. Talvez foram tirados da escola, não sabemos. Mas tem uma coisa que ele não perdeu. A sua convicção de quem ele é. Não há salário no mundo. Não há rede social no mundo. Não há governador, não há patrocinador sobre a face da terra que possa pagar por essa convicção, porque essa convicção só tem um preço. Essa convicção só tem um preço. Não há quem possa pagar por isso. E eles continuam quando são soltos pela manhã. No verso 11, a palavra diz assim: pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular, o fundamento. A pedra que as pessoas estão rejeitando sobre a face da terra, ou mudando o conceito, é essa que é a pedra angular. E todo mundo vai ter que prestar conta um dia. Eu e você vai prestar conta um dia. Não importa a forma intensa ou branda que você acredita em Deus, mas na prestação de contas a balança vai ser igual. Você pode hoje conduzir o seu coração permitindo uma força mais lenta. Mas eu não vou assim tanto. Mas a balança vai ser top. A rajada dela vai ser forte. Aí, olha o prêmio. Versículo 23. Conversaram, viram que não tinham mais jeito, mandaram eles embora. Ah, não aguento mais não. Esses caras não têm estudo, mas eles estão falando com muita autoridade, deixa eles embora. Verso 23. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram para o lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ao invés de fugir, ao invés de ser omisso, os caras foram presos, eles não estavam lá, ouviram tudo. Podiam ter falado: vão fugir, você está doido, não vamos ficar aqui não. Tomaram uma posição. Quero nem saber se é sacerdote, se é capitão, se é saduceus, vamos juntar. E oraram: ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. Falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo, nas palavras de nosso antepassado Davi teu servo. Por que as nações se enfureceram tanto? Por que perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para guerrear. É diferente dos dias de hoje. Os governantes se uniram contra o seu Senhor e o seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui nesta cidade. Pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste tudo. Que fizeram? Porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a palavra. Opa, espera aí. Senhor, por que esse mundo se levanta contra o Senhor e contra Jesus Cristo? Por que eles batalham tanto, estão matando as pessoas, prendendo as pessoas, defamando a imagem das pessoas de bem? Senhor, é difícil.
A oração talvez deveria ser: prepara-nos um lugar dentro da caverna, para esconder dessas pessoas, nos livra dessas pessoas, Pai, nos guarda, nos protege, Senhor, guarda meus filhos, minha família, não deixa faltar nada dentro de casa. Não! Olha a atitude desses homens, que é a atitude que o Senhor espera da igreja hoje. Deixa eu te falar, você precisa ver como Deus vê, não como o mundo vê. Você precisa olhar para esse mundo como Deus olha para esse mundo. Deus não espera que eu e você ore dessa forma. Deus espera que eu e você ore de acordo com o que a palavra está falando. Olha o que esses homens viram para Deus e falam: nos dê coragem para anunciar a tua palavra. Em outras palavras, eles estão dizendo: pode prender, esse mundo pode querer vir com essa cultura e nos alicerçar, mas não vão conseguir. Senhor, nos dê coragem para, no meio de tudo isso, não é afrontar, brigar, bater de frente, é continuar anunciando a palavra do Senhor. Amém? Você foi chamado para continuar anunciando a palavra do Senhor. Não é a casa grande que você constrói aqui, é a casa grande que você vai receber lá no céu. Não é a coroa aqui por você se igualar a outras pessoas. O igual não serve. Está cheio de igual. Você foi chamado para ser diferente. É o diferente que vira para Deus e fala: Senhor, me dá coragem para anunciar a tua palavra. Tem resultado, tem proposta, tem coisa melhor para mim e para você do que ser omisso, do que se submeter, do que fugir, do que se esconder, do que falar: eu estou cansado, porque você teve envolvimento a semana inteira com um trabalho fútil que não te trouxe resultado nenhum, e Deus está esperando você se posicionar para pregar a palavra. Vai ficar tudo aí. E às vezes a desculpa é essa: eu estou muito cansado, trabalhei a semana inteira, trabalho fútil, trouxe resultado só para você vestir melhor e comer melhor, e pôr gasolina no carro, na moto. E o Senhor? E o Senhor? Cadê o posicionamento? Porque sem você perceber, é a cultura do mundo que você está dando atenção, quando você diz: estou cansado de tanto trabalhar, para a cultura do mundo. Não aguento mais, estou de dor nas costas por causa da cultura do mundo, para se vestir melhor, para pôr comida dentro de casa. Mas e na vida espiritual? Bota pau, põe tijolo, passa uma cortina e disfarça: vou largar o ministério, não estou aguentando mais, eu quero ser igual a todo mundo. Bota pau. Não tem mais evangelho para massagear o ego. Ou nós tomamos posição, ou vai ser vomitado. É assim. Chega de brincar com as coisas do Senhor. Porque só quando eu oro a Deus e falo: Deus, me dê coragem para poder levar a tua palavra, aí eu vejo isso aqui acontecer. Presta atenção. Estende tua mão com poder para curar. E que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do teu santo servo Jesus. Essa foi a oração. Que é o final para a gente orar, para a gente ir embora. Você pode engolir seco aí, tratar do jeito que você quiser, ou pode absorver e pedir para Deus gerar vida dentro do seu coração através dessa palavra. Não tem outra forma. Não tem barganha. Aqui não dá para botar pau. Aqui não dá para botar tijolo. Verso 31. Depois dessa oração, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Pregavam corajosamente a palavra de Deus. Deus derramou algo sobre a vida daqueles homens que o governo não podia dar, o sacerdote não podia dar, o capitão não podia dar. Deus derramou algo para a vida daqueles homens, e tem derramado, eu tenho certeza, na vida daquele homem, que o Minas Tênis não pode dar, que a seleção brasileira não pode dar, que patrocinador nenhum pode dar. Porque eu creio que, por continuar sendo convicto da palavra e da essência do Senhor, aonde Ele pôr os pés, Deus vai honrar. E Deus vai usar. Se você continuar lendo aqui, foi tão poderoso o que Deus fez na vida daqueles homens. Quer experimentar o que é ser vomitado? A Bíblia vai dizer mais adiante, logo aqui à frente, eu não vou ler não, depois você lê no capítulo 5, sobre um casal chamado Ananias e Safira. Sabe o que aconteceu? Ali começou o movimento da igreja. A coisa começou a fluir, começou a acontecer. As pessoas vendiam suas propriedades e pediam os apóstolos para poder administrar aquela coisa toda. Ananias e Safira vendeu uma propriedade e mentiu sobre o valor, como às vezes nós mentimos. Algo poderoso começou a acontecer ali.
Deus começou a revelar no coração daqueles apóstolos, ao ponto de o primeiro chegar e falar assim: por quanto você vendeu a propriedade? Portanto, porque mentiste? Caiu morto na frente do apóstolo. Depois vem outro. O que aconteceu? Por quanto vendeste a propriedade? Por quanto mentiste igual? Está aí, ó, morto. Acabou agora há pouco. Tu caiu. Não tinha misericórdia. Deus não é Deus de barganha. Para de botar pau. Para de botar tijolo. Se posiciona. Para de dizer que está cansado, quando na verdade é um privilégio você servir a Deus. Tem gente que foi chamada para poder nascer no banco e morrer no banco. Mas você não. Se sinta orgulhoso por sofrer as aflições por causa de Cristo Jesus. Se sinta orgulhosa por sofrer as aflições por causa de Cristo Jesus. Ah, Senhor, como eu gostaria que alguém se levantasse no meu lugar para assumir o evangelismo, para assumir, ó Pai, as visitas ao lar, para assumir a pregação, para assumir o louvor. Se sinta privilegiado por ser você. Aleluia, Deus. Fala, Senhor. Saul brincou. Quando ele tentou retomar, acabou. Não teve jeito mais. Eu te rejeitei. Já levantei outro no seu lugar. Para de botar pau e toma cuidado para Deus não colocar outro no seu lugar. E você lá na frente dizer assim: eu preciso retomar. Acabou, aqui não. Essa aqui não. Acabou. Ministérios que estão parados esperando a hora de Deus. A mulher com fluxo de sangue não ficou sentada esperada na janela. Ah, se Jesus quiser passar aqui e me curar, Ele me cura. Ela foi atrás gritando. Ela gritava e Jesus não falava nada. Ela gritava e Jesus não falava nada. Não falava nada, mas ouvia tudo. Jesus escuta cada grito seu. O céu não tem lixão de oração. Eu falava isso ontem. Você acha que as suas orações vão para onde? Quando não são ouvidas ou respondidas? Para um lixão no céu? O céu não tem lixão. Deus pode não responder, mas ouve tudo. Mas Ele espera que você se posicione. Para de pedir, bater, começa a buscar se posicionar. Amém? A igreja do Senhor precisa disso. Se você não tem sido fortalecido pela palavra que aqui se ouve a respeito de posicionamento e fortalecimento, uma hora você vai ser tragado. E uma vez tragado, você pode ser vomitado. Que aquilo que se traga, se enjoa. O que se enjoa, se vomita. Toma cuidado. Pastor, um domingo como esse, é essa a palavra que eu vou usar? É essa. Aleluia, é essa. Não tem outra para mim e para você. É essa. É essa. Porque aí eu vou sair convicto quando eu sair ali fora, que eu ver uma coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Ei! Jesus te ama. Mas não é dessa forma que se posiciona. Peraí, mas as igrejas não são assim. Eu não sou igual. Eu sirvo a um Deus vivo. Quem me rege é isso aqui. Ah, você segue a quem? Você segue ao calvinismo, ao arminianismo? Eu sigo a Jesus. A Bíblia vai dizer em Coríntios que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quem me direciona ao que eu tenho que viver e entender é o Espírito Santo de Deus. E pronto, acabou. Fora disso, qualquer pessoa que pôs os pés sobre a face da terra é falho como eu. Só há um que não foi. É ele que eu tenho que seguir, ser modelo. Tem que ser modelo dele. Então, se você quer ser modelo de Jesus, se permita ser crucificado. E se der tempo, salva o ladrão do lado. Se você quer seguir Jesus, se permita ser crucificado. E na correria do caminho, salva o ladrão do lado. Não dá mole não. Porque a gente crê num monte de coisa. Mas na hora da gente viver realmente, a gente bota pau. Coloque os seus pés, amém?